Capítulo 6. O novo santuário. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, está escrito: Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. No Antigo Testamento, a presença gloriosa de Deus habitava primeiramente no tabernáculo, depois dentro do templo de Salomão. Agora Deus se prepara para se mudar para onde sempre foi a sua habitação desejada. Um templo que não é feito de pedra, mas que se encontra no coração de seus filhos e filhas. Preparando um povo para o Senhor. Novamente era necessário que, em primeiro lugar, viesse a ordem divina. Dessa vez, a ênfase não estaria na ordem externa, mas na ordem interna. Ali no lugar secreto do coração, seria o próximo lugar, onde a glória do Senhor seria revelada. O processo de ordem e transformação começou com o ministério de João Batista. Seria um erro considerar João um profeta do Antigo Testamento, pois a Bíblia descreve o seu ministério como o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Sua pregação se encontra no início de todos os 4 evangelhos. Jesus enfatiza essa verdade quando declara: a lei e os profetas vigoraram até João. Lucas, capítulo 16, verso 16. Observe que ele não disse: a lei e os profetas vigoraram até mim. O nascimento de João foi anunciado a seu pai por um anjo. O propósito de seu ministério se resume nessas palavras: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, para habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas capítulo 1, verso 16 ao 17. Observe que ele deveria habilitar para o Senhor um povo preparado. Assim como Deus ungiu os artesãos e os artífices dos dias de Moisés para construir o tabernáculo, ele também ungiu João para preparar o templo, que não era feito por mãos. Pelo Espírito de Deus, ele deu início ao processo de preparação do novo templo. Isaías profetizou sobre João. Isaías capítulo 40, verso 3 ao 5. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará. Esses montes e outeiros não eram fortalezas de elementos naturais, mas sim os caminhos do homem, que se opunham aos caminhos de Deus. O orgulho elevado e eminente dos homens tinha se rebaixado. A irreverência e a loucura do homem seriam confrontadas, derrubadas, com a preparação para a revelação da glória do Senhor. A palavra hebraica para tortuoso, no versículo acima, é akob. O dicionário Strong a define como fraudulento, enganoso, poluído ou tortuoso. É fácil ver que tortuoso não se refere à falta de retidão física. Uma tradução mais precisa dessa palavra, akob, seria enganoso. João não foi enviado para aqueles que não conheciam o nome do Senhor. Ele foi enviado para aqueles que tinham uma aliança com Jeová. O povo de Israel tinha se tornado religioso, mas achava que estava tudo bem. Na verdade, Deus via os israelitas como ovelhas perdidas. Os milhares que frequentavam fielmente a sinagoga continuavam inconscientes da verdadeira condição de seu coração. Eles estavam enganados e achavam que a sua adoração e serviço eram aceitáveis a Deus. João expôs esse engano ao arrancar a mortalha que o cobria. Ele sacudiu o fundamento estável, sobre o qual eles se justificavam como filhos de Abraão.
Ele trouxe à luz o erro das doutrinas dos anciões e expôs as suas orações, que não passavam de fórmulas destituídas de paixão e de poder. Ele mostrou a inutilidade de se pagar dízimos enquanto se negligenciava e até se roubava dos pobres. Ele apontou o vazio de seus hábitos religiosos destituídos de vida e revelou claramente que seus corações endurecidos estavam distantes de Deus. João veio pregar um batismo de arrependimento. Marcos, capítulo 1, versículo 4. A palavra grega para batismo é baptisma e é definida como imersão. De acordo com o dicionário Webster, imersão significa mergulhar. Assim, a mensagem de João não era um arrependimento parcial, mas uma mudança radical e completa do coração. As confrontações corajosas de João destruíram a falsa segurança que os israelitas haviam encontrado nos seus enganos, firmemente arraigados. Sua mensagem era um chamado aos homens para que voltasse o seu coração novamente para Deus. Sua missão divina nivelada o solo dos corações que o recebiam. As montanhas eminentes do orgulho e os outeiros elevados à religião foram aplanados, preparando o povo para receber o ministério de Jesus. O mestre construtor. Quando o trabalho de João foi concluído, Jesus veio para preparar o templo no nível reto da humildade, até que o processo da construção estivesse completo. Jesus estabeleceu o fundamento e construiu, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Mais uma vez a palavra de Deus trouxe ordem divina. Dessa vez, porém, sua palavra foi revelada como a palavra de Deus encarnada. Jesus é o mestre construtor. Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Não apenas por seus ensinamentos, mas também na vida que viveu. De todas as maneiras, ele demonstrou à humanidade o caminho aceitável do Senhor. Aqueles que receberam o ministério de João também estavam prontos para receber a obra do seu mestre construtor. Inversamente, os que rejeitaram João estavam despreparados para receber as palavras de Jesus, pois o solo dos seus corações era estável e irregular. Não havia nenhum fundamento preparado. Eles eram como terrenos de construção, incapazes de suportar um santuário. Jesus se dirigiu aos orgulhosos religiosos que resistiram a ele, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste. Afinal, para que acreditardes nele? Mateus, capítulo 21, verso 32. Foram os pecadores daquela época que receberam a mensagem de João e, por sua vez, abriram o coração para Jesus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Lucas, capítulo 15, verso 1. Eles não estavam confortáveis com sua própria religião e sabiam que precisavam de um Salvador. O passo final da preparação. Quando cumpriu tudo o que seu pai havia ordenado que fizesse em seu ministério terreno, Jesus foi enviado à cruz como o cordeiro do sacrifício pelas mãos de Caifás, o sumo sacerdote em exercício. Esse foi o último e crucial passo da preparação do templo do coração do homem. O sacrifício de Jesus eliminou a natureza pecaminosa que separava o homem da presença de Deus desde a queda de Adão. Vimos a oferta do cordeiro, do sacrifício, representada na construção do tabernáculo e na dedicação do templo. Quando o tabernáculo foi levantado, Arão, como sumo sacerdote, fez ofertas ao Senhor. Uma das ofertas foi um cordeiro sem defeito. Uma vez feito isso, então entraram
Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico capítulo 9, verso 23. Isso foi logo após Nadab e Abiú terem sido julgados e mortos. O sacrifício do Cordeiro de Deus é representado na dedicação do templo de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 4 ao 6. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Foi nesse mesmo dia que a glória do Senhor foi revelada no templo. O escritor de Hebreus compara o sacrifício de Cristo ao oferecido no tabernáculo e no templo, dizendo: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Jesus, o Cordeiro de Deus, pendurado na cruz, derramando cada gota de seu sangue inocente e real por nós. Quando isso aconteceu, o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Lucas capítulo 23, versículo 45. Deus se mudou. A glória de Deus nunca mais seria revelada em um edifício feito por mãos humanas. Em breve, a sua glória seria revelada no templo, onde ele sempre havia ansiado habitar. Um coração e um propósito. Agora leia o que aconteceu pouco depois da ressurreição de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 3. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, e estavam todos concordentes no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mais uma vez, a glória do Senhor é manifesta. Observe, estavam todos concordentemente, ordem divina, como faz com que 120 pessoas estejam de acordo. A resposta é simples. Eles estavam todos mortos para si mesmos. Eles não tinham programações. Tudo o que importava para eles era obedecer a palavra de Jesus. Sabemos que Jesus ministrou a dezenas de milhares em seu ministério de 3 anos e meio. Multidões o seguiam depois da sua crucificação e ressurreição. Ele apareceu mais de 500 seguidores. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Mas no dia de Pentecoste, encontramos apenas 120 pessoas na casa, onde o Espírito Santo desceu. Atos, capítulo 1, versículo 15. É interessante observar que os números continuavam diminuindo e não aumentando. Onde estavam milhares depois da crucificação? Por que ele apareceu apenas para 500? No dia de Pentecoste, onde estavam esses 500? Foi apenas a 120 que a glória de Deus foi revelada? Depois de sua ressurreição, Jesus disse ao povo para não sair de Jerusalém, mas esperar a promessa do Pai. Atos, capítulo 1, versículo 4. Acredito que todos os 500, a princípio, esperaram pela promessa, mas à medida que os dias se passaram, o tamanho do grupo foi diminuindo. Impacientes, alguns devem ter decidido: temos de seguir em frente com nossas vidas. E ele se foi. Outros podem ter partido para ir adorar a Deus na sinagoga, da maneira tradicional. Outros ainda podem ter citado as palavras de Jesus: devemos ir a todo mundo e pregar o Evangelho. É melhor irmos agora e fazer isso. Creio que o Senhor esperou até que todos os que restaram tomassem a decisão de fazer isso dentro de si. Ainda que apodreçamos, não vamos sair daqui, pois o Mestre disse para esperarmos.
Somente aqueles que eram completamente submissos ao mestre podiam fazer tal compromisso. Nenhuma atividade ou coisa importava tanto quanto a obediência às suas palavras. Estes eram os que tremiam diante da sua palavra. Isaías 66, verso 2. Eles temiam a Deus. Os que restaram haviam ouvido atentamente quando Jesus falou à multidão dizendo, lá em Lucas, capítulo 14, verso 27 ao 29 e 33. Em qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Assim, pois, a todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus deixa claro que para segui-lo devemos primeiro calcular o custo. Há um preço para seguir Jesus. E ele o deixa claro, o preço é nada menos do que a nossa própria vida. Você pode questionar, pensei que a salvação fosse uma dádiva gratuita. Agora que não se pode conquistar? Sim, salvação é um presente que não pode ser comprado ou conquistado. Entretanto, não podemos retê-la se não dermos toda a nossa vida em troca por ela. Até um presente precisa ser protegido para não se perder ou não ser roubado. Jesus exorta, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 28. A força para suportar está em dar livremente a sua vida. O verdadeiro crente, o discípulo, entrega a sua vida completamente ao Mestre. Discípulos ficam firmes até o fim. Convertidos e observadores podem querer os benefícios e as bênçãos, mas lhe falta a perseverança para permanecer até o fim. Ao final, eles desmaiarão. Jesus deu a grande comissão dizendo, ide fazei discípulos em todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele nos comissionou a fazer discípulos e não convertidos. O remanescente, que restou no dia de Pentecostes, havia deixado de lado os seus sonhos, ambições, objetivos e metas. Isso criou uma atmosfera onde eles podiam ter o mesmo propósito e o mesmo coração. E é essa unidade que Deus deseja nos levar hoje. Houve diversos movimentos pela unidade em nossas cidades, entre alguns líderes e igrejas. Nós nos unimos e buscamos a unidade. Mas precisamos nos lembrar que somente Deus pode realmente nos tornar um, a não ser que tenhamos colocado tudo o mais de lado. Por fim, as metas que estavam escondidas acabaram vindo à tona. Quando há motivos ocultos, os relacionamentos se desenvolvem em um nível superficial. O resultado é raso e improdutivo. Podemos ter unidade de propósito sem obedecer ao coração do nosso mestre. Então a nossa produtividade é vã, pois se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, verso 1. Deus ainda está procurando aqueles que tremem diante da sua palavra. E é aí que se encontra a verdadeira unidade. A glória do Senhor revelada. Os que estavam reunidos no dia de Pentecostes tinham verdadeira unidade. Eles eram um em um só propósito com o Mestre. Os corações deles estavam em ordem. A preparação do ministério de João havia se combinado com o ministério de Jesus. E o resultado foi ordem divina. A ordem divina foi alcançada no coração dos homens, de acordo com o padrão de Deus. Depois da ordem divina, vinham a glória de Deus revelada. Em Atos capítulo 2, verso 2 ao 3 está escrito: E de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Uma medida da glória de Deus manifestou-se naqueles 120 homens e mulheres. Observe que línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Esqueça as imagens que você viu nos livros de escola dominical. As pequenas chamas de fogo flutuando sobre a cabeça daqueles discípulos. Todos os presentes foram batizados ou imersos no fogo da sua gloriosa presença. Naturalmente, essa não era a glória de Deus completa e revelada, pois nenhum homem viu nem pôde suportar a glória plena de Deus revelada. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Mas essa manifestação foi forte o bastante para atrair a atenção de multidões de judeus, devotos e tementes a Deus, que residiam em Jerusalém, vindos de todos os países debaixo do céu. Atos capítulo 2, versos 6 ao 7. Como resposta a isso, Pedro levantou-se e pregou o evangelho a eles. Naquele dia, 3.000 foram salvos e acrescentados à igreja. Não foi um culto programado, nem havia sido feito nenhum anúncio como resultado. Atos capítulo 2, verso 43 está escrito: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus havia revelado uma porção da sua glória, e o povo estava maravilhado com a sua presença e poder. Ele continuou a operar de forma poderosa. Diariamente havia testemunhos dos tremendos milagres e libertação. Não havia como negar a poderosa mão de Deus operando. Grandes grupos de homens e mulheres recebiam o Senhor. Os que haviam entregado suas vidas a Jesus anteriormente receberam o refrigério da presença do seu Espírito. Mas como já vimos, se Deus revelar a sua glória e as pessoas voltarem à falta de temor, certamente haverá um julgamento. Na verdade, quanto maior a glória, maior e mais rápido será o julgamento. O próximo capítulo examinará em detalhes o trágico evento que ocorreu logo após a revelação da glória de Deus.